estamos diante de duas personalidades aqui de períodos diferentes, né? De gerações diferentes, mas cada um carrega uma bagagem de conhecimento que eu quero aqui transmitir e compartilhar com os nossos ouvintes. Nós temos dois ilustres professores. Poxa, ontem nós tivemos aqui o João Vitor Rezende, o Joãozinho, o seu João da farmácia da Drogaria Aparecida, figura excêntrica, e tivemos aí um histórico dele contado aqui de forma breve. Vamos retornar, e também já está nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, ali um pequeno relato de um outro também que é destacado por nós, Enio Mendes de Siqueira. Parabéns aqui ao André Rocha, o Dedé Love, tá tendo uma habilidade aqui em comum para fazer as postagens, rápidas postagens que são feitas, e nós vamos dentro do nosso propósito, e já começamos com esses dois ilustres farmacêuticos a homenagearmos pessoas, personalidades que merecem o nosso reconhecimento. Enio Mendes de Siqueira, o doutor Enio, como o Erlan diz, da Zona Norte, da Droga Norte, está aí também nas nossas redes sociais para você comentar, compartilhar, reconhecer, e para que a gente faça de fato aquilo que essas pessoas merecem, como aqui aqueles que estão, porque estamos diante de pessoas que têm conteúdo, pessoas que podem compartilhar pelo menos situações históricas, os quais eu me identifico. Um desses é o professor José Geraldo de Andrade, porque nós estamos diante de dois amigos, e esses amigos encontram aqui sem que isso pudesse ser pelo menos agendado. O que é o destino? O professor Vinícius de Basqueville também está aqui de férias. Professor José Geraldo, hoje ele é produtor rural, já está aposentado da Universidade Federal de Lavras. Por muito tempo atuou junto a uma cadeira do Departamento de Administração e Economia, posteriormente atuou aí com destaque um dos executivos da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão. E ele nos traz aqui elementos importantes para nós fazermos com que a Rádio Cultura leve a ter você um conteúdo de qualidade. O professor Vinícius de Basqueville, autor aí de alguns livros, os quais nós temos lá na nossa biblioteca, está prestes a lançar um outro agora, de forma mais recente, e nós vamos bater um papo com o professor José Geraldo. E já estou adiantando que na segunda-feira, professor Vinícius, que também faz parte aqui do Alvorada Espírita Cristã, vai estar aqui fazendo parte, né, do programa com mais tempo. Eu quero extrair do professor Vinícius elementos importantes da nossa história. Aí vem uma ação colaborativa. Já vou até adiantar aqui o que foi já palco de um pequeno contato entre os professores que aqui estão. O professor José Geraldo já pretende disponibilizar um material para o professor Vinícius já criar aí dentro do seu acervo material para uma próxima produção literária. Que coisa boa! Olha, eu sempre digo aqui que ganhar o dia são situações como essa, professor José Geraldo. Seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Renato. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, André Rocha, popular. Nosso Dedé. Dedé Love. E a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, professor. A companhia aí do professor Vinícius. Que bom que a gente tenha duas pessoas que se encontram aqui de uma forma, diríamos, casual. Professor Vinícius. Boa tarde, Renato, André, o cachorrão da Boca Preta, né? Professor José Geraldo, que honra encontrar com o senhor aqui. Que honra a gente poder participar dessa conversa também. Isso aqui abre a possibilidade, algo que nós pretendemos ainda, assim, vários projetos que a Rádio Cultura pretende desenvolver. O rádio de forma contínua é um podcast. Então nós vamos fazer aqui um ensaio de um podcast para levar para você a informação que nós temos. E as notícias vão ser trazidas daqui a pouco. Aguarde, tem muita notícia que nós vamos trazer para você. Professor José Geraldo, foram quantos anos de docência num departamento que é destaque na Universidade Federal de Lavras, Administração e Economia? Cerca de 30 anos, mas eu tive uma vida profissional antes, como extensionista rural da ACAR, que hoje é a Emater. Inclusive, muito aprendi na ACAR, que também é uma instituição de ensino, né? Instituição de mudanças. A sua turma de formatura em agronomia diríamos, uma turma emblemática. 1958, 68. 68? O ano do centenário de Lavras, é isso? Exatamente. 68, ano do centenário de Lavras. É uma turma, como eu disse, uma turma emblemática, porque nós vivenciamos aí o auge da chamada ditadura brasileira.
E o professor Zé Geraldo, ao lado dos seus companheiros, eles acabam elegendo aquele que seria o paraninfo da própria turma de 68, nada mais do que o mineiro, o estadista Juscelino Kubitschek de Oliveira. Eu vou deixar que o professor Zé Geraldo relate aqui um fato importante, histórico, que teve a participação direta dele e protagonista do fato, já que ele foi ali escolhido como orador da turma. E aí vem um detalhe importante que ele vai relatar para nós após essa escolha, após os convites serem distribuídos, após a cerimônia ser marcada, e aí vem o momento de colação de grau, que é aquele que traduz ali o sentimento de grandeza, né, de toda a turma. O que aconteceu, professor, nessa cerimônia de colação de grau, ou que antecedeu a própria cerimônia? Eu posso voltar um pouquinho? Bem, fazer um retrocesso do que foi a turma de 68. Existe um livro chamado 1968, de Zuenir Ventura, que trata, o título do livro é 1968, o ano que não terminou. E a nossa turma foi muito interessante, porque ela era composta de egressos do Colégio Aparecida, do Instituto Gammon, e de fora pessoas da região e mesmo de longe. Nós tínhamos colegas aí do Mato Grosso e outras regiões do estado, Goiás, e do país. Então, a turma daqui, do Gammon e do Aparecida, já tinha uma certa rivalidade enquanto era Gammon e Aparecida. E posteriormente se uniu e juntou bem, certo? Eu lembro que inclusive eu fiz ótimas amizades lá. Cito aqui o finado Guia Alvarenga, Edinaldo Mesquita, Silas Costa e Evódio e outros mais. Muito bem. Logo no início, inclusive você faz parte dessa história sem saber, Renato. Logo no início nós tínhamos aqui um ônibus. A Exal tinha na época 140 alunos apenas. A Exal, hein? Em todos os 4 anos de agronomia. Hoje isso é uma turma de um curso. E nós tínhamos um ônibus chamado um ônibus Chevrolet adaptado, chamado Rajamandi. Isso era uma alegoria que o professor Weber de Almeida, de saudosa lembrança, batizou que Rajá era o Rajá da Índia, né? E não era Mandi, mas a turma portuguesou para Mandi. Então, e esse ônibus já não comportava viagens longas. Então, foi a primeira, eu acredito que sim, não pesquisei a história, foi a primeira tentativa de greve dentro da Exal. Nós forçamos, entre aspas, né? E como você disse, em pleno governo militar, nós forçamos a compra de um ônibus. E o professor Alisson, de saudosa lembrança também, um ícone da agricultura, do agronegócio, que muitas vezes não é reconhecido ainda, faço esse desabafo, o professor Alisson era extremamente jeitoso, né? No sentido de articulador. E ele sempre prometendo. E nós, lá na lábia do doutor Alisson, chegou um dia que a turma resolveu, e a turma resolvia em conjunto, né? Não tinha um líder assim absoluto. E a turma resolveu, nós vamos fazer greve. E preparamos para a greve. E o professor Alisson, junto com o presidente do Centro Acadêmico de Agronomia, que era o professor Milton Moreira de Carvalho, de Alfenas, me parece, vivo até hoje. O professor Milton era o presidente do diretório acadêmico, Centro Acadêmico à época. E ele, junto com Alisson, tentou nos demover. E você vê como é que os jovens eram ousados, né? Hoje talvez nem tanto. Isso é um julgamento meu, uma opinião minha. Sim. Né? Então, nós demos prazo para o Alisson trazer esse ônibus, porque senão nós íamos fazer uma bagunça dentro da Exal. Na verdade foi um levante, vamos dizer assim, não é isso? Um levante. Ele não saiu das linhas dessa estrutura que estava lá discutindo isso, não. Ele ficou lá entre a turma, nós estávamos aí no 2º ou 3º ano de agronomia, 2º ano,
o Dr. Alisson e o centro acadêmico. Aí então não chegou a ser um levante, né? Mas foi uma semente de levante. E o Alisson conseguiu o ônibus. Junto ao Ministério da Educação. E quando o ônibus chegou aqui, nós o denominamos de Messias. Depois acho que ele foi trocado o nome. E esse Messias serviu para vários tempos. Você inclusive teve a honra de dirigi-lo, né? Sim. Numa viagem de excursão ainda. Vou contar essa história um dia. Vai, Vou contar essa conta essa história. E com ele nós desbravamos aí vários recantos para aulas práticas. Era muito bom, entende? O curso de agronomia era de 4 anos apenas, mas nós tínhamos aulas de manhã e de tarde. E realmente o pessoal estudava, viu? Não tinha internet, não tinha chat GPT, então a gente varava o livro mesmo. Muito bem, essa foi a primeira. Depois nós viemos assim e sempre, eu não quero tomar muito tempo, tá? E eu falo muito. Fica à vontade. Fica meio à vontade de cortar. Fica à vontade, e pelo professor. que você falou ontem, vai ter mais outros assuntos. Então, na hora que você quiser, sinta-se à vontade de cortar. Inclusive, vou fazer um parênteses aqui, porque, como diz o Rubens Alves, eu estou desfazendo de 79 anos. 79? 79. Em março, dia 25 de março. Aproveitando aqui números, eu tô aí com a informação que o senhor vai completar bodas de ouro, é isso mesmo? Sim. Bodas de ouro, dia 14 anos. de fevereiro. Que bacana, não parece, professor Vinícius? 79 aí, ó. Então, 79. bastante tempo. Desfazendo, né? Como o Rubens Alves, ele fala que eu não fiz 79, eu desfiz, né? E na realidade é muito interessante essa postura dele. Muito bem. Então eu peço desculpas porque muitas vezes a memória falha, a linguagem titubeia. Sem problema. Mas perfeito, professor. Isso faz parte dos desfazimento, né? Dos 79 anos. E os 50 anos nós faremos agora dia 14. Eu fico meio emocionado. É natural. Não é mesmo. É natural. Porque 50 anos é uma vida, né? E ao mais lado que de uma uma pessoa vida. absolutamente encantadora, sua Ela é esposa. incrível. Ana Tivemos Maria. 3, Ana Lúcia. Ana Lúcia, desculpa. Tivemos Ana Lúcia. 3 filhas, todas adultas já, cada uma seguindo no caminho. E a vida continua, né? Então, perdi. Eu falei que ia perdi. Não, nós vamos falar aqui a respeito do... É um podcast, né? Nós vamos falar sobre a formatura e sobre também o AI-5, né? Que a época acabou impedindo que o homenageado pudesse estar aqui na formatura. O senhor estava dizendo aí dos ônibus, né? Da própria turma que enveredava nos livros. Nós não tínhamos computador, nós não tínhamos calculadora, nós não tínhamos aqui tudo aquilo que é tecnológico que facilita a vida de muitas pessoas. Mas o professor Vinícius está aqui. Tenta-se à vontade ele também. Vai também. Hoje ele vai ter aqui a possibilidade de também fazer perguntas, né? e buscar elementos que possam agregar aqui ao nosso bate-papo, professor Vinícius. Esse ônibus que o professor está mencionando, a carcaça dele eu acredito que ainda existe, tá lá no Santa Efigênia, naquele terreno vazio, ali atrás da casa da Benção. O primeiro, o mais antigo, ficou por muitos anos lá ainda com a inscrição da UFLA, depois eles foram lá e picharam ele, a carcaça dele tá lá ainda, provavelmente se o senhor ver, o senhor vai emocionar. Sim, mas não era o dístico da UFLA, né? É a Escola Superior de Agricultores de Lavras, mesmo. Né? E com eles, voltando ao ônibus, com eles nós fizemos a primeira viagem internacional e fomos até em algumas cidades do Uruguai, uma maiorzinha, do tamanho de Lavras à época, chamava da Melo, e visitando estações experimentais e assim por diante. E foi muito interessante essa viagem, tá? E outras. E ele serviu como, o Renato depois vai contar aí, que até ele já dirigiu o ônibus, por motivos extremamente importantes e necessários. Muito bem. Chegando ao final do ano da formatura, 1968, nós tivemos uma loucura aí de perguntar que quem que seria. Fizemos uma votação para eleger o Paranifo. E quem nada mais, nada menos, quem foi eleito foi o Juscelino Kubitschek. E ele viria aqui em Lavras, como veio, no baile do centenário, baile do século, que foi em julho de 1968. E lá
com apoio muito prestativo e muito importante do Dr. José Unes, hoje falecido, e Dr. Silvio Minicus, também já falecido, nós tivemos um contato com o JK, justamente na casa do Dr. Silvio, que facilitou todo esse contato. Fomos, convidamos, e ele disse que em função do carinho que ele tinha com o Dr. Silvio, que tinha com Lavras, ele viria à formatura. Aí em 13 ou 12, me parece que é 13 de dezembro, faltando 7 dias para a formatura, ele confirmado que viria, foi lançado o ato institucional número 5, que tirou todas as regalias, dissolveu o Congresso, acho que hoje poderia ser feito também. Eu falo em opiniões, tem toda a característica. Esse Congresso aí é uma vergonha. Então, foi destituído o Congresso e o JK, cassado, ele era pré-candidato, não veio. Então, nós nos reunimos, nós ficamos assim bem apavorados na época, né? Eram todos meninos. O mais novo da turma era a Janice, a mais nova, Janice Guedes de Carvalho, já falecida. Ela era de julho de 47. O Silas é de abril e eu sou de março. Então eram os 3 mais novos. Eram meninões, né? Mas os outros também tinha alguns mais velhos, bem mais velhos, já com 25, 26 anos na época. Nós resolvemos conversar, aí já tinha um bom relacionamento, muito bom mesmo com o Dr. Alisson. Fomos até o Dr. Alisson e falamos, olha, nós não vamos pôr substituto, não. O senhor concorda? Ele falou, concordo, vocês façam o que quiserem. Então nós nos reunimos, uma pessoa extremamente atuante era o Edinaldo Mesquita, hoje em Brasília, até hoje extremamente atuante. Resolvemos então, isso acho que foi até a ideia do Edinaldo, não tenho certeza, de colocar ali uma cadeira vazia. E eu, como orador da turma, escolhido honrosamente pela turma, fiz o discurso que eu até trouxe aqui, o original dele. O senhor trouxe o discurso original. Manuscrito. Professor Vinícius, o senhor está diante de o ônibus foram recuperar. O ônibus lá. O próprio. Esse pra lá, Renato. O Messias que posteriormente começaram a chamá-lo de Poisé. O Poisé. Mas o nome original dele, ele foi trocado sem a aquiescência do pessoal da nossa turma, né? Que nós o batizamos, a certidão de nascimento. Esse é o monobloco 1967 Mercedes-Benz. Que foi recuperado aí. Certamente tem a mão do Bruno aí nessa imagem. Então ele veio novo. Veio 0 quilômetros. Ele veio 0 quilômetros, mas a viagem foi em 67, um ano antes. Nós estávamos no 3º ano de agronomia. E você que levou ele pra lá, Renato, que dirigiu ele até lá? Depois eu vou contar essa história, Vinícius. Nós fomos responsáveis por levá-lo pra esse local onde está. E aí tem uma outra história um pouquinho mais longa que eu vou ter uma oportunidade de revelar um dia, algo que eu ainda não fiz, mas a notícia vai vazando pra cá, vazando pra lá, e agora já a decadência do fato, então não há implicações aqui nenhuma que possa prejudicar as pessoas, professor. Mas, professor Vinícius, nós estamos diante de um documento que tem 57 anos. Professor Zé Geraldo, mostre pra nossa câmera ali, pra quem tá nos acompanhando, o manuscrito, ou seja, o discurso da turma de 1968, da turma de agronomia da Escola Superior de Agricultura de Lavras, que homenageou, não ali com a presença física, mas de uma maneira, diríamos, distante, Juscelino Kubitschek de Oliveira. O professor Zé Geraldo vai contar daqui a pouco o que aconteceu com a ausência, com a instituição do AI-5 em Brasília, no dia 13 de dezembro de 1968, durante o governo do general Arthur Costa e Silva, que marcou o período mais repressivo do regime militar, conhecido por muitos, né, como anos de chumbo, naquele período lá na década de 60. Ele vai continuar conversando conosco, eu vou ao intervalo, 12:30, porque ele foi orador da turma, tá com o discurso em mãos, original, 57 anos guardado. É uma relíquia que eu agradeço aqui a confiança, a amizade que a Rádio Cultura tem com o professor José Geraldo. E diante
de um documento histórico que nós estamos aqui compartilhando com vocês, ao professor José Geraldo, que trazia antes do intervalo a questão que envolveu o convite para Juscelino Kubitschek em 1968 ser o paraninfo da turma, o qual ele foi orador, e ele nos trouxe aqui, mostramos agora há pouco, o original, 57 anos de um discurso feito à mão e que ele apresentou lá. Para quem, professor? Já que Juscelino Kubitschek não foi na formatura em função de ter aí um AI-5 à época sendo ali instituído. Bem, era a congregação, que hoje é o órgão máximo da instituição, da UFRA, parece que é o CUNE, não tenho muita certeza, e os convidados foi no Lene Morton, era tudo pequeno, né? 33 formandos, praticamente tinha alguns em pé, mas convidados, mas foi lá no Gamo, no Lene Morton, e foi assim muito interessante, sabe? Alguns, como eu acho que eu não falei isso, não falei ontem para você. Eu queria fazer um documentário da minha turma. Pedi a eles, a todos os que estão vivos, né? E os que estão mortos também poderiam colaborar, por que não? E que mandassem dados, tudo, mas ninguém mandou nada, então eu não vou fazer sozinho porque eu nem tenho competência para isso. O senhor pretende fazer um histórico dos 33? Não, isso foi feito quando nós fizemos 50 anos. Nós fizemos um livro, que eu até procurei e não achei também, um chamado livro, foi encadernado, e com cada depoimento de cada participante. O senhor pretende, pretendia fazer uma atualização? Maior, inclusive com fatos, né? Colocando outros detalhes. Históricos de cada um. Esse histórico já tem no livro, mas seria a trajetória da turma. Ou seja, o desempenho de cada um na sua atividade profissional. Não, a trajetória enquanto estudantes. Enquanto estudantes, naquele período. Naquele período. Olha, interessante. Era. Mas o pessoal não quis, também ninguém força nada, né? Não quer. Professor Geraldo, quando o senhor fez o discurso direcionado ao paraninfo que não estava presente, pelo menos fisicamente, eu imagino que naquela época, com muita repreensão, nós tínhamos ali o DOPS, nós tínhamos também outros centros de inteligência, nós tínhamos os informantes em todas as cidades. Houve algum fato relevante nesse sentido depois de ter feito o discurso? Não, no decorrer do discurso, logo após, inclusive para surpresa minha e sem vangloriar, o pessoal aplaudiu de pé, certo? Então isso mostra que realmente tocou. E se você tiver a oportunidade de ler tudo, essa aqui acho que foi uma inspiração divina, entende? Porque foi comparado o discurso todo a uma peça teatral. Então, ao final, o ato se encerra, vários atos que se decorreram dentro do curso de agronomia na época, e ao final cada um partiu para novos atos nas suas vidas. E ao findar, posteriormente já com a repercussão da colação, da formatura? Aí é aquilo que eu acho que eu falei aqui, não sei, isso vai a débito dos defazimentos de 79, né, anos. Mas houve uma repercussão muito interessante na cidade. Lavras tinha cerca de 40 mil habitantes na época, apenas. Era uma cidade pequena, praticamente sem asfalto. Quem começou a asfaltar a cidade foi o Leonardo Venerando, foi, na minha opinião, um excelente prefeito, rompendo paradigmas. E a repercussão foi grande. Meu pai era bem conhecido e era conhecido pelas suas posições muito fortes. Acho que eu herdei isso dele também. O pai não ficava em cima do muro. Ele era sempre abordado. E na época tinha aquela divisão entre PSD, PTB e UDN. E a família toda do meu pai era UDN. Então, na rua, os pessoal falam, o seu filho, pessoal do PSD ou do PTB, seu filho tá fazendo besteira aí, não sei o quê, vai ser preso. E dava aquelas coisas, mas nunca foi uma repercussão ruim. As pessoas naquela época respeitavam muito os valores e as diferenças das ideias. Coisa que hoje essa situação
cada um não respeitam os outros. Né? Lamentável. Lamentável. Nos dias de hoje, o pensamento alheio, ele é absolutamente ali condenado. Não há ponderação, né? Não há nenhum tipo de manifestação, pelo menos de ponto de vista diferente. E isso acabou quando o capitão Paulo deu essa declaração. Inclusive eu, no anexo, não está aqui na parte datilografada, eu faço alguns considerandos, algumas notas explicativas. E ele chegou e falou, não se preocupem não, generais, essa turma aqui, né, não é revolucionária, não vai atrapalhar o trabalho de vocês, pelo contrário, ele vai ajudar. Capitão Paulo Benjamin Mendes. Essa observação ele fez pro SNI, Sistema Nacional de Informações, em Brasília? Foi. Eu não tenho documentos disso, mas chegou aqui e realmente foi assim. E segundo consta, ele falou desse jeito, né? Eles vão ajudar a desenvolver a agricultura. E na realidade muitos, ou quase todos, ou todos, ajudaram de uma forma ou de outra o desenvolvimento da agricultura. Professor Vinícius. Esses momentos que ele está contando aqui, a gente imagina a tensão que era nesse momento do AI-5, né? Que foi o mais repressivo de todos, né? Ele comentou sobre os partidos. Em Luminárias, essa questão de partidos, eles fizeram uma usina hidrelétrica na época, uma cidade pequenininha, por causa que o governador era de um partido e a cidade eu não sabia era disso, de outro. Tinha demais, né? Era coisas incríveis. E aí a gente vai vendo, igual o senhor comentou aí, que o pessoal da turma, eles ajudaram no progresso demais, então a gente vai ver que eram fatores, assim, por alguns vistos como negativo, que acabaram sendo positivos para a cidade, né? Essa questão, por mais que tenha sido repreensivo, essa atitude de vocês de homenagear o JK, mesmo diante de não poder, mostra o quanto que hoje a UFLA é grande por conta dessas turmas, desses gestos que a gente vai vendo hoje, né? E gestos que a gente não conhecia, né? Perdão. Lamentavelmente, a história foi assassinada, ou está sendo assassinada. Hoje eu vejo, inclusive teve um professor aqui que o Renato estava entrevistando, falou muito bem da parte teórica e prática do curso, mas não sabia parte da história. Eu fiz até uma intervenção, né? Você lembra? E ele falou, como que é bom a gente recordar. Então eu acho que a UFLA Deveria criar uma memória, como o Instituto Presbiteriano Gama tem, com a professora Vandinha. Professora Wanda Amâncio Bezerra Mendes, ela cuida da memória da mãe da UFLA. Agora, a UFLA, professor Vinícius, ela deveria, e tem recurso, professor Zé Geraldo, para manter um acervo rico. O senhor tem aqui algo que é valioso, ou seja, envolve um ex-presidente da República, no momento que eu diria importante da nossa política e num período da repreensão do regime militar. Eu acho que dentro desse propósito ainda há tempo de resgatar a história da Universidade Federal, a Escola Agrícola, a ESAL. Nós temos elementos ainda importantes e pessoas vocacionadas. Professor Vinícius é um desses. E tem dinheiro, tem recurso para isso. Sim. Seria contratar uns serviços dele, por exemplo, e para contar essa história, reunir esse acervo. Agora, lamentavelmente, a gente eu falo, mas quem critica hoje leva pedrada, porque o pessoal acha que está criticando a pessoa. Não, eu posso estar criticando o ato gerencial de uma pessoa. Sim. Não me desce o Museu de Lavras, o Museu da ESAL está fechado sábado e domingo. Concordo. Sim. Olha que vergonha isso. E até durante a semana também, que a gente tem acesso só à entrada ali, mas o material mesmo, o bruto, não está tendo acesso, né? Não tem gente, pois tem recurso para tudo. É só fazer um plano. O Ministério da Cultura, quem sabe não patrocina. O senhor está dizendo crítica, muitas das vezes a gente entende por crítica uma manifestação negativa. Crítica é um ponto de vista. Exatamente. É uma maneira de você observar determinada situação, e muitas das vezes não está sendo levada à pessoa física, mas sim às vezes ao gestor, a política que ele desenvolve. Então, quando se faz uma observação que nós entendemos como crítica, às vezes ao chamado contraponto, a resposta, que às vezes não vem na mesma situação, né, do argumento que nós levantamos. Porque eu entendo, e se tivermos errado, e eu sempre digo aqui, você que está me ouvindo tem opinião, pode trazer a sua opinião. Uma instituição de ensino, ou pelo menos algo que é público,
deve ter ali, pelo menos, a facilidade de acesso. O professor Vinícius pode falar até muito bem disso, já que ele tem aí uma condição de fazer com que os seus alunos tenham aulas práticas. E às vezes há essa dificuldade. Às vezes uma criança, professor Vinícius, eu tenha levado para visita num período escolar, num período de aula, às vezes ela quer levar o pai. Sim. E o pai não vai poder ir no final de semana. Sim. E aí a gente vê, vocês citaram alguns nomes aí da história de Lavras mesmo, que são apagados, que a gente sente falta de ver homenagens, ver o reconhecimento deles. O Alisson Paulinelli, que salvou a UFLA, né? Se não fosse o Alisson Paulinelli, a UFLA não existiria hoje. Um dos que salvaram, o Rubem Alves também, que é conhecido mundialmente e que morou aqui em Lavras, trabalhou em Lavras, e às vezes os alunos nunca ouviram falar de Rubem Alves, né? O próprio JK, que foi homenageado aqui, que é um personagem da história também do mundo e que precisa ser valorizado também, né? Eu penso que do Alisson Paulinelli deveria ter até uma estátua dele na UFLA, um busto em homenagem na praça também, porque ele foi muito importante para nossa história também. Posso te contar uma coisa? Houve uma proposição para colocar na avenida principal da UFLA o nome de avenida Professor Alisson Paulinelli. Houve votos contra no CUNE e não foi aprovado. Agora, isso para mim foi falta de pulso do reitor. Falar, não, eu que resolvo isso aqui, não precisa ir no CUNE nem nada, ela vai chamar assim. Como muitas decisões são tomadas, às vezes, à revelia de outros órgãos. Parece que eles queriam que não fosse, né? Quer dizer, eu falo mesmo, entende? Não tem, porque isso é verdade. Né? Não tem contraponto. Por quê? Bom, dentro das figuras... Desculpa, né? Você fica chamando doido para ser entrevistado um pouquinho. Professor Zé Geraldo, aqui nós temos aquilo que se chama liberdade de expressão. A Rádio Cultura, ela pratica aquilo que deve ser um jornalismo aberto às manifestações várias. Nós não estamos aqui absolutamente para censurar ninguém. Quem é citado, quem na verdade pode fazer o contraponto de maneira imediata, assim o faça. Nós estamos aqui para levantar a informação, levantar aqui a história, promover pelo menos debates sadios, respeitosos a quem quer que seja. Eu acho que o trabalho que é desenvolvido, e a gente tem essa percepção, esse horário que nos é oferecido, a gente tem que ter a responsabilidade de ter, acima de tudo, respeito para quem nos acompanha. Agora, a emitir uma opinião, seja ela qual for, dentro de um quadro que nós entendemos ser pertinente, isso tem absolutamente bagagem, conhecimento, história e até mesmo credibilidade para fazer o que o senhor está fazendo, fique absolutamente à vontade para que a gente tenha. Tanto é que nós temos aqui o Elison Ribeiro mandando a mensagem para nós. Boa tarde, Renata, integrantes do programa. Professor José Geraldo é uma ótima pessoa e um grande amigo. Elison Ribeiro tá mandando aqui um abraço para todos nós. Obrigado, Elison, pela participação aqui no nosso Revista da Cidade. A gente sabe que as pessoas... Posso fazer uma? Sim, claro. Uma intervenção no assunto? Pode. Eu falo com muita tranquilidade isso, porque eu já fui vidraça em muitos. Lá dentro da ESAL, da UFLA, eu fui secretário diretor, atualmente é o cargo, da FAEP por 2 períodos, no 83 a 86 e 93 a 96, e fui muitas vezes criticado, e a gente, quem está no cargo público, tem que estar disposto a ver os lados contrários, né? Você não é só estilingue, não. Fechar os olhos para a realidade significa que a pessoa, ela tem ali às vezes uma pretensão de prepotência, achar que é absoluto. O senhor disse muito bem. Quem ocupa um espaço público que cria visibilidade, que dá a possibilidade de ser contestado, tem que aguentar aí, às vezes, aguentar, que eu falo, é suportar muitas das vezes as observações que são às vezes geradas em função de críticas e muitas das vezes também os elogios, porque os elogios a gente sabe que às vezes elas não têm um caráter às vezes positivo, às vezes tem o chamado bajulatório, não é isso? Exatamente. Eu já estou vacinado para essas coisas todas, entende? E como eu disse, eu já fui vidraça e agora eu sou estilingue. E aí que a gente vê como que é bacana a democracia da rádio. A rádio está chegando aos 80 anos, por isso a gente está aqui falando de 2 lados ao mesmo tempo, defendendo os 2 lados ao mesmo tempo. Nós estamos falando do JK, nós estamos falando da ditadura, que alguns não chamam de ditadura, chamam de regime, né? E o assunto está fluindo, nós não estamos falando de um lado nem do outro, nós estamos falando da história, né? Verdade. Isso é bacana, essa democracia, que a rádio tem essa marca, né? De abrir espaço para ouvir, para dar respostas, né? Perdão.
Eu vejo, assisto na TV Rede Mais, tem um programa muito interessante, às 19 horas, chama-se 98 Talks. E lá eles, não sei se vocês já viram, sim, e o pessoal lá comenta que é jornalista, o jornalismo deles é de opinião. E é o que você está fazendo aí, Renato. Mas todos nós, professor, temos a opinião. A opinião, ela deve ser levada ao ar, porque o jornalista que se omite e que muitas das vezes ele fica em cima do muro, ele às vezes, ele não se posicionando, o ouvinte, aquele que o acompanha, não sabe pelo menos o que é o pensamento. Agora, acima de tudo, mesmo que a gente tenha um pensamento que não seja explícito, mas a gente tem um respeito às pessoas que estão do outro lado. Hoje, para se levantar temas que possam causar polêmica, qualquer situação pode causar polêmica, e essa polêmica, ela vem de uma forma agressiva, ela vem de uma maneira que hoje é aquilo que se chama de cancelamento. Então a gente tem esse receio de ser cancelado, de ser contestado, a gente está aqui para fazer o melhor. E quando nós vemos pessoas do nível intelectual e do caráter também pessoal que nós estamos vendo, a gente tem que respeitar. As opiniões, elas devem ser diversas, as opiniões, elas devem ser ouvidas, mesmo que a gente não aceite ou não entenda a opinião do outro, nós devemos querer que a pessoa também, que é contrária ao nosso pensamento, também tem que aceitar, ou pelo menos também tem que ouvir. Hoje não se quer ouvir, ou se quer hoje ser estilingue, só tá dizendo, todo mundo quer jogar pedra hoje. Estilingue, só estilingue. Todo mundo quer jogar pedra. O Rubem Alves, só te cortando um pouquinho, perdão, o Rubens Alves diz que está cansado de ver nas instituições, principalmente nas escolas de direito, curso de oratória. Ele diz num livro dele, ele tem um texto sobre isso, precisa ter curso de escutatória. A gente tem que aprender a ouvir. Sim. Né? Boa, professor, boa. Não, essa é do Rubem Alves. Mas boa lembrança, porque tem aquela expressão, né, que a gente deve sempre ouvir, porque ouvir nos traz sabedoria, até para quando a gente abra a boca, a gente fala alguma coisa que não seja incoerente, né, com o nosso pensamento. Por isso que as discussões são feitas, tudo aquilo que nós entendemos ser comunicação, ela é importante, porque um ato hoje de comunicação, ele traduz, às vezes, uma guerra, num conflito. Nós podemos entender aqui que os líderes hoje, eles têm uma responsabilidade muito maior do que os anteriores, não apenas com o poder que tem nas mãos, o poder, né, que é instituído a eles, mas o poder da fala, o poder da comunicação, porque há uma disseminação e há uma inflamação de pessoas que às vezes não estão tão lúcidas. Ontem eu dizia o professor Zé Geraldo a respeito aqui da vinda dele, fazendo o convite, é a questão da lucidez. Hoje as pessoas parece que esqueceram que a lucidez é necessária para nós avaliarmos o nosso comportamento. Aí vem, só para complementar, faltando 4 minutos para 1h, eu gostaria, sonho aqui aos nossos convidados e que tem me acompanhando, que nós tivéssemos uma inteligência artificial para nos acompanhar. Assim que nós despertássemos, levantássemos da cama, fôssemos ali tomar o nosso café, o nosso banho, lavar o rosto, já tinha uma inteligência artificial para que a gente pudesse ser avaliado. E aí nós passamos, sem que percebêssemos, fazendo os nossos atos diários. Aí nós iríamos ali já para o nosso leito. E ao adormecer, automaticamente essa inteligência artificial iria nos fazer ali um resumo de 5 minutos daquilo que nós fizemos durante o nosso dia. Ou seja, passar a limpo o nosso dia para que a gente fizesse uma reflexão pessoal. Eu gostaria que isso acontecesse. É interessante. Inclusive a doutrina espírita, que eu acho extremamente interessante, tem essa ideia de que você programe o dia e depois faça uma avaliação. Do e a gente tem que pensar que a vida é um elo, né? Todo mundo está unido, todo mundo depende de alguém. Essa roupa que eu estou vestindo aqui, por sinal de manga, só para homenagem ao curso, que eu não uso assim uma roupa mais formal, mas foi feita por alguém. Sim. Então eu dependo de alguém. Você vai almoçar, depende de alguém. Várias pessoas. É uma corrente, né? Então, e a gente tem que pensar o seguinte: se você faz o bem, você está multiplicando o bem. Sim, para a sociedade, né? Inteira, né? Exatamente. E nesse que o Renato está comentando aqui dessa radicalização de hoje em dia, uma repressão que
por vezes, às vezes é mais forte do que aquela que era institucionalizada. Sim. Hoje em dia tem gente mais radical do que aqueles que fizeram o AI-5. Muito interessante a colocação sua, muito interessante. Isso. Professor Zé Geraldo, o senhor estava dizendo agora há pouco aqui daqueles chamados olheiros, os dedo duras, os chamados X9, que acompanhavam o movimento militar. Nós fizemos aqui, através da nossa produção, né, uma rápida pesquisa. Tá aqui, ó, vocês que falaram do SNI, o modelo de monitoramento dos militares e uma invasão da biblioteca da UFLA. Não sei se o senhor se lembra disso. O senhor já era professor do Departamento de Administração e Economia, mas tá aqui, ó. Escola Superior de Agricultura de Lavras, ESAL, o comando da greve na ESAL e seus nomes de guerra, agitadores, tá ali, ó, é um documento público. Esses são alguns alunos profissionais que foram responsáveis pela invasão e depredação da Biblioteca Central da ESAL e outras arruaças. Tá aqui o nome, inclusive com os chamados apelidos: Eunuco, Gostosão, Pocina, Bugrão, Machão e também Bambu. Bambu. Será que é o motorista, nosso querido João Bambu? Não. Esse não, né? Aí tá aqui. O João Bambu não teria, pelo menos. E aí vem o diretório. São informações que eram passadas para Brasília. Um documento que hoje qualquer um tem acesso. E tem aqui também um documento direcionado ao Serviço Nacional de Informações, Gabinete do Ministro. Eu tô trazendo um outro documento aqui, pesquisado, que foi aqui pelo nosso Bruno Henrique. 024077 é o número do documento do Serviço Nacional de Informações. Documento: relação, assunto, invasão e depredação da Biblioteca Central da Escola Superior de Agricultura de Lavras, ESAL. Conhecer, tá aí, ó, o encaminhamento aqui do chefe do gabinete, do ministro, do chefe do SNI, informando aqui esse documento que nós estamos mostrando na nossa rede social, relacionado àqueles que fizeram a invasão à época da Biblioteca Central da UFLA. Você lembra desse fato? Lembra que a biblioteca teria sido invadida? Não, realmente não me lembro. Talvez se eu estivesse fora, fazendo algum curso de mestrado. Não, o mestrado foi em 71, 72. De quando que é esse documento? Deve ter 78. 86. Foi uma greve demorada. 86. Foi, sim. Aí vem até um manifesto aqui de uma agremiação que até então apoiava as justas e necessárias reivindicações por melhores condições de vida e também de trabalho à época. Então foi 86. Houve uma época que o salário do professor aqui correspondia na UFLA e nas instituições de ensino, era igual a 2 salários. Possivelmente foi nessa época. R$3.200 à época. Era realmente a valores de hoje, né? Era realmente, a educação era muito prestigiada nessa época. Professor Zé Geraldo, nós temos aqui um tempo necessário para que a gente produza as nossas informações, as nossas notícias. Eu sempre fico a lamentar aqui. Vamos fazer um outro convite. Essa aqui é apenas uma das intervenções que nós faremos aqui com a sua participação, e quero crer que outras sejam possíveis. Agradeço muito a sua vinda, né? 1h, 1 minuto. Nós vamos aqui seguir com as nossas notícias. Nós temos outros também que irão falar aqui sobre o Carnaval de Ribeirão Vermelho, já estão aqui em nossa recepção, mas podemos assumir um compromisso em breve, fazer aqui uma segunda chamada, um segundo tempo de outros temas que a gente pode falar. Dentre alguns outros, eu já me proponho aqui, professor Vinícius, o senhor tem aqui algumas chamadas aptidões, características, gostos muito semelhantes ao meu, né? Dentre essas, a ferrovia. Nós vamos falar aqui, professor Zé Geraldo, incrível, os 100 anos da Estação Costa Pinto. Sim. Então eu já o convido aqui, vou até ambos, né? Vamos aqui fazer com que ambos venham até uma próxima oportunidade, trazendo aquilo que é a modernidade, trazendo aquilo que é o passado e juntando aquilo que você vai perceber que a Rádio Cultura tem todo o propósito de trazer, nesses 80 anos, muita história. Professor Vinícius vai vir conosco aqui na próxima segunda-feira, já que ele tem compromissos já nos próximos dias, para falarmos a respeito de Estação Costa Pinto, por que não também outros temas que são sempre próprios aí do seu conhecimento, da sua pesquisa. Sim, venho sim. Agradeço o convite, agradeço a oportunidade de poder dialogar com o professor aqui, as oportunidades de sempre da rádio, agradeço. O André também, o Bruno, o pessoal da rádio, pela recepção. Obrigado.
E um recado que aí, de forma pessoal, como lavrense, como amante da nossa história, como pessoa que estimula a valorização, me disponho a ser também um colaborador para que se forme um acervo de contando tudo aquilo que as nossas instituições têm. A Rádio Cultura é uma dessas. Me lembro que o seu amigo, colega, professor João Batista Soares da Silva, criou um museu da imagem do som, que infelizmente o acervo acabou se perdendo. Não foi ali, pelo menos, preservado, de pessoas que deram em vida depoimentos, né? E contando as suas trajetórias. Universidade Federal de Lavras, Instituto Presbiteriano Gamo, Unilavras, Colégio Nossa Senhora de Lourdes, instituições de ensino, privadas, públicas, seja elas quais forem, olha, preservem aquilo que vocês têm de história. Como o professor Zé Geraldo disse, quando a gente vem para uma instituição como a Rádio Cultura, os mais novos que aqui estão, Eduardo Yoshiura, André Rocha e demais colegas, POC, que aqui estão ainda de forma mais recente, a gente tem que entender que para que você chegue aos 80 anos, muitos ralaram, muitos ajudaram a construir, até mesmo doando o seu tempo. A Rádio Cultura, num passado distante, o professor Zé Geraldo pode até atestar isso, estava na iminência também de encerrar as suas atividades, como a UFLA, por falta de recursos financeiros para manter a própria empresa. Então, se alguém naquela época doou que eu falo, tempo, dedicação, o trabalho, a UFLA da mesma forma, a Exal da mesma forma. Então, nós estamos aqui para que as pessoas façam entender, não é questão de ser saudosista, não é questão de querer perpetuar o passado, é questão de justiça. Quem não honra o seu passado, não escreve a sua história de forma correta. Então, eu sempre digo aqui, a história de Lavras, a história das instituições deveriam ser pelo menos colocadas em prática. E aí aquelas que têm recursos, reserve aí parte do seu recurso, de mão de obra até recurso financeiro, como faz grandemente o Instituto Presbiteriano Gamo com a sua memória, né, com a professora Wanda Amâncio Bezerra Mendes. Institua uma pessoa voluntária e nós teremos orgulho de fazer parte desses projetos, seja nas instituições os quais nós passamos, Firmino Costa, Dora Matarazzo, Gamo, Exal, UFLA, Tiro de Guerra e outras mais. Nós estamos aqui para colaborar. E pessoas como o professor Vinícius, sangue novo, com vontade, com conhecimento, com dedicação, nós temos outros que podem fazer isso. Acho que eu dei um recado aqui, professor Zé Geraldo, e eu não quero perdê-lo aqui na minha rota. Eu quero trazê-lo aqui, o senhor não vai sair do meu radar, não. Não, eu estarei na sua rota, sempre. Inclusive, só para terminar meus cumprimentos, né, as minhas pedidas, eu também fui radialista, né? O senhor fez aqui o programa, o Agrário. Não, o Agrário era o jornal. O Agrário era o jornal. Inclusive, eu tenho alguns exemplares dele. Eu era redator-chefe. Do Agrário. Vê que nome pomposo. O senhor apresentava um programa? Fazia um programa aos domingos, junto com o professor Luiz Augusto. Chamava primeiro a Voz Acadêmica, era na rádio lá em frente ao Posto Venerando, e depois, posteriormente, no ano centenário, nós fizemos um programa dedicado exclusivamente à cidade, que chamava-se A Voz do Centenário. Luiz Augusto e eu. Faz parte também da história da rádio, né? Sem dúvida. Nós somos um livro. Deus nos dá a condição de, quando nós chegamos a esse mundo terrestre, né? Dá um livro para nós de páginas abertas. E nós é que vamos escrevendo a nossa história. Aí vem o professor José Geraldo do alto dos seus 79 anos, com absoluta lucidez. Ele nos traz aqui essas informações importantes. E nesse bate-papo, nessa conversa, ele vai lembrando que o seu livro é extenso. Pode ter certeza que é um livro que não é um volume único. Ele pode ser dividido aí até mesmo numa trilogia. Nossa, hein? Certamente. Mais uma vez, obrigado aos nossos convidados. Fico muito feliz, acima de tudo, fico muito feliz em ser aqui aquele que recebe esses ilustres professores de duas gerações distintas que vão continuar com a gente aqui nos programas seguintes, os programas que vão ser comemorativos aos 80 anos da nossa emissora, na nossa Rádio Cultura de Lavras. André Rocha, tá tudo atento aqui a tudo? Meu querido. Você vai subir, meu amigo. Que aula, hein? Você vai aula, de fato é uma aula. Você vai subir daqui a pouco, tem material vasto aqui e o professor José Geraldo vai nos dar aqui a honra. Vou até soltar um uivo aqui pro eu professor. Pedi.
O discurso. O professor pediu o uivo. A minha mulher, professor, falou que eu tô ficando assim, o meu vocabulário tá ficando melhor. Até o Gordinho falou. É por causa dessas aulas que a gente tem aqui no Revista da Cidade. Diz ela que eu tô falando até mais bonito, sabe? Mas você é realmente uma figura extremamente importante aqui. Obrigado, para o programa. Você põe uma pitada de humor e de seriedade ao mesmo tempo. Humor com seriedade. E parabéns. Obrigado. Boa, né? É a chamada fala rasgada, né? Do nosso Dedé Love.